Olá, estou aqui comendo meu café da manhã vegano e vou falar sobre os livros que eu li no ano de 2000 e 2001. Dos 14 anos até os 15 anos. Aqui estou comendo essa bolacha no meu café da manhã. Uma bolacha de coco, uma comida, é uma bolacha vegana, né, vegetariana bem. Ela não tem nada de produto animal, pelo menos pelo que tô indo aqui. Deixa eu ver. Se bem que às vezes deixa eu dar uma olhada aqui. Apesar que às vezes é fabricado no mesmo lugar de outros alimentos, depende, né? Mas deixa eu ver aqui. Não tem mais. Não tem nada de produto animal, mas depende, pode ser fabricado em mesmo lugar, né? Ó, podemos ver aqui os ingredientes aqui. Ó, podemos ver aqui. Ela tem soja, né? Aqui, ó. Não tem soja. Ela contém glúten. Gente, farinha de milho, amido de milho. Ela tem lecitina de soja. O água amentense com natural de coco. Talvez pode conter leite, né? Mas ela é feita mais de soja, ó. Tá? Contém derivado de soja também. Mas então, tava bem gostoso. E tô tomando um suquinho de morango aqui. Suquinho de morango. É muito gostoso. Hoje, dia 7 de novembro de 2022, hoje é quinta-feira. Esse livro, Os Passageiros do Futuro. Pois é, esse livro, vou começar com esse livro, pois esse livro, eu acredito que eu li, pior que eu não tenho certeza, eu acho que eu tinha 14 anos. Eu acho, mas não tenho certeza. E também não tenho certeza se eu li em Cachopalense, no interior de São Paulo, no ano de 2000, ou se eu li na Conselho Furtado, na São Paulo, capital. Eu li na kitnet que eu morava lá na Conselho Furtado, eu não sei. Pior que eu não tenho certeza. Pior que eu não tenho certeza. Então, mas esse livro, eu vou começar com esse livro, porque tem uns livros que eu mais gostei. Tem uns livros que eu gostei demais, mas nem lembro direito, mas eu já lembro que na época que eu li, eu gostei demais. Mas nesse Passeio do Futuro, é um dos livros que eu mais lembro de bastante coisa. É um dos livros que eu mais lembro
E acredito também que foi um dos livros que mais me chamou a atenção pela história, pelos desenhos, né? Aquelas roupas futuristas, com aqueles símbolos futuristas. Parece que são do ano 3000, eu acho, né? Esse passeio de futuro, esse é do ano 3000, ou seja, estamos ainda no ano 2022, significa que ainda falta muito pra chegar no ano 3000, né? Mas o livro parece que conta a história do ano 2000, eles viajam pro passado, onde tinha guerra no Rio de Janeiro. Tinha os holandeses que tinham invadido aqui, né, no território brasileiro. É um filme bem legal. É um filme, quer dizer, bem que podia ter um filme mesmo, né? Nossa, não sabe como que eu adoraria. Mas, mas, assim como o do Sandman, adoraria que tivesse um filme do Sandman. Só que o Sandman, eu fui conhecer só em 2004, quando fui uma vez passear lá na biblioteca do Centro Cultural Vergueiro. Eu acabei conhecendo The Sandman. Mas esse Passeio do Futuro, é pior que eu não lembro, mas eu acho que talvez eu tinha 15 anos, talvez. É claro que eu tinha lido livros bem antes dos 14 anos. Bem antes dos 14 anos. Mas a época que eu mais li livros, porque eu acho que foi com 14 até os 15 anos. Foi no ano 2000. Foi o ano que mais li livro, porque em 2001 eu acho que eu li bem menos. Eu li bem menos em 2001, eu li bem menos da metade. Muito menos da metade. Porque no ano 2000, dos 14 até os 15 anos, eu tinha lido mais de 70 livros. Só no ano 2000. Ou seja, 20 ou 22 anos atrás, ou pelo menos quase 22 anos atrás, mas talvez, quem sabe, em dezembro faça 22 anos, ou mais de 22 anos. Porque eu lembro que no final do ano 2000 talvez eu li bem mais ainda. Talvez eu li quando eu tava morando aqui com o Furtado. Eu morei vários meses durante do ano 2000. Eu acho que morei de janeiro, fevereiro até eu acho que até outubro, novembro eu morei aqui com meu pai, né? Só que eu voltei pra Cajapolis, tá? Pra novembro, ou quem sabe um pouco antes, né? Outubro, eu voltei um pouco pra Caxias Paulista. Fiquei lá até o janeiro de 2001. Janeiro de 2001, ou eu acho que foi janeiro. Eu acho que foi janeiro. Eu voltei pra Conselho Furtado, aí até que fiquei morando mais um tempo sem estudar, até que fevereiro voltei a estudar na Duque de Caxias, aí fiquei lá acho que até março, abril. Aí fui pra Mogi das Cruzes. Mas então, esses Passageiros do Futuro foi o livro que mais tinha os desenhos, que parece que mais me influenciou pelos desenhos. É claro que tinha outros livros que eu gostei demais, até livros que eu não lembro direito o que acontecia na história. Eu tinha gostado também, e me chamou a atenção pelos desenhos, pela arte da capa. Só que mesmo assim não lembro direito. Mas esses Passageiros do Futuro é um livro que mais me chamou atenção pelos desenhos. É um livro que ficou na minha cabeça. Não só a história, mas os desenhos, as imagens que tem não só na capa, mas em dentro do livro tinha outros desenhos, as roupas, né, dos personagens. E o personagem que eu mais gostei dos Passageiros do Futuro foi o Dillon. O Dillon o Dion, que é um jovem, talvez rapaz, né? Não sei que é jovem, bem jovem. E
ele tipo, ele ele parecia tipo uma pessoa assim que queria uma mudança, né? Mesmo tendo no futuro, ele queria ele queria ser uma pessoa bem assim que mostra que quer mais liberdade, né? E essas coisas assim. Mas esse projeto futuro eu gostei muito, né? Seria legal se mostrasse aqui nos vídeos, nos desenhos, mas só tem a capa. Infelizmente. Mas. Mas, por exemplo, qual livro que eu não lembro direito, mas eu lembro que eu gostei bastante. Por exemplo, esse caso da borboleta tíria. Pelo que eu lembro, que eu li a história, nem lembro de que aconteceu, só sei que tinha uma floresta lá, os animais lá na floresta de Amazonas, né? Lá no Amazonas, no norte do Brasil. E engraçado, eu não lembro quase nada. Mas eu lembro que foi uma história que eu gostei demais. Eu lembro que quando terminei o livro, eu senti uma sensação de que eu tinha lido uma história bonita, uma história legal, né? Parecia legal, né? Bem divertido. O Passageiro, apesar que tem uns livros bem tristes, mas Os Passageiros do Futuro também foi um livro no qual eu me senti bem. Apesar do livro parecer um livro assim que fala de jovens revolucionários, né, que são grandes pensadores e de consciência, e jovens que têm consciência. Passageiro do Futuro também não foi uma coisa triste, apesar que tinha umas coisas estranhas, uma coisa assim que lembra algo assim de revolução, algo revolucionário, né? Ainda mais que mostra a guerra, eles lá na igreja, no Rio de Janeiro, né? E essas coisas assim, né? Esses lugares assim, mostra que eles tinham consciência, eles eram assim pessoas assim psicologicamente evoluídos, mas apesar de ter umas partes assim, que mostra um passado assim meio estranho, um passado assim muito retrógrado, ou digamos assim, um passado onde se passa guerras, onde os seres humanos é, resolvem as situações através de guerras, e, e são pessoas que, que às vezes eles ficam presos a um sistema no qual obrigam eles a obedecer, a seguir as ordens, as regras, as leis. E esse livro mostra os jovens que queriam mais liberdade, né? Queriam mais assim sentir realmente conscientes e que eram assim inteligentes, né? Mas tem umas partes assim, que mostram algumas coisas assim, que não vou dizer que é tão feliz, alegre, mas eu lembro que terminei muito bem, ainda mais com os exemplos, uma coisa meio futurista, uma história futurista. Apesar que nem tudo é tão assim maravilhoso, né? Mas que passa no meio da guerra lá, cara, não é tão alegre assim o livro, apesar de ser tão futurista. E parece ser um livro assim que mostra cheio de coisa assim, como se fosse um programa de televisão de jovens e suas aventuras de volta ao passado. Parece uma coisa divertida, mas na verdade não é assim tão assim. É divertido você passar por esses momentos do passado, na verdade, é muito perigoso. Mas no caso da borboleta tigre eu também terminei muito assim feliz. Falei, nossa, apesar de estar falando de inseto,
O livro parece muito bonito a história. E é isso, mas eu li uns livros bem tristes, na verdade. Eu li uns livros bem tristes. Por exemplo, o livro que eu li bem triste, por exemplo... deixa eu tentar ver aqui. Um livro que eu li bem triste... tem vários. Tem de romance policial. O mistério... Tem livros de assassinato, por exemplo. O Mistério dos Cinco Estrelas. Que fala de um hotel, de um garoto que mora no Bexiga, aqui em São Paulo, capital, no Bexiga, que é um bairro italiano. E trabalha no hotel lá. Mas qual outro livro? Por exemplo, a Agatha Christie. Só que a Agatha Christie eu comecei a ler só a partir de 2001. Eu comecei a ler em 2001, depois eu li mais um pouco em 2002, 2003. Porque não é um livro muito alegre, mais de mistério, romance policial, né? E umas partes até assustadoras, né? Apesar de ser tão suspense, tão misterioso assim, na verdade é assustador, pra falar a verdade, né? Tem umas partes assim que por mais que você ache divertido o livro, por mais que você ache tão misterioso, tão suspense, assim, tão assim, mistério, tem umas partes assim que você se assusta assim. Poxa, eu coloquei poucos livros aqui. Eu li muitos livros, eu coloquei pouco ainda. Mas vou tentar falar dos livros que eu lembro. Por exemplo... deixa eu tentar pegar o outro aqui, deixa eu ver... Bom, eu prefiro falar... Bom, falar de 2001, né? Bom, a partir de 2001 eu comecei a ler a livro da Agatha Christie, que nem isso aqui. O primeiro livro que eu li da Agatha Christie foi Morte na Mesopotâmia. Foi o primeiro livro que eu li dela, da Agatha Christie, e fiquei muito assim... impressionado. Eu me gostei muito da história, apesar que tem umas partes bem assustadoras, né? Tem umas partes assim que você fala, nossa, parece um filme de terror. Mas tem umas partes, parece aquele mistério, parece aquele gibi da Disney, do Mickey investigando assassinato, parece muito legal, parece muito divertido. Mas tem umas partes que não tem como se não assustar, tem umas partes assim que conta o que aconteceu com os personagens, né, o que morreu, ou que tá dando depoimentos, assim, você se assusta, assim, tem umas partes assim que você leva um susto, assim, por exemplo, parece em algum lugar e começa a fazer aquela cena dramática e começa a olhar assim na janela, ou aquela parte assim, quem será que matou? E no final também, foi o próprio companheiro, é uma coisa assim que não tem como não levar um susto, né? Não tem como você não ficar meio assustado. Mas os livros, a da Agatha Christie, que eu mais lembro, os 3 livros que eu mais lembro da história, tem 3, que é A Morte no Mesopotâmia, o primeiro livro. O segundo livro que eu li, não lembro qual foi o segundo. Mas talvez foi Expresso do Oriente, Assassinato no Expresso do Oriente. Mas também também é um dos livros que eu mais lembro da história. E A Noite das Bruxas, que passa no Halloween. Eu acho que é o terceiro livro que eu mais lembro da história dos livros de Agatha Christie, que é A Noite das Bruxas. Acho que são os 3 livros que eu mais lembro. Da história. Os 3 livros da Agatha Christie que eu mais lembro. E acredito que foram os 3 livros que eu mais gostei. Acho que foram os 3 livros que eu mais gostei da Agatha Christie. Mas vamos ver qual outro. Deixa eu tentar lembrar. Aquele... Mais um livro que eu gostei muito, que eu vou colocar agora mesmo no YouTube. É aquele livro lá... Um Inimigo em Cada Esquina. É um livro da série Vagalume que eu mais lembro. É claro que tem outros livros que não são da série Vagalume que eu também lembro.
Tem outro livro, só que ainda não coloquei aqui, deixa eu ver. Então, aquele um livro, o Inimigo da Esquina também teve um livro lá que eu li. Acho que foi com 15 anos, mas foi no ano 2000. Já tinha feito 15 anos no ano 2000, mas foi no final do ano 2000. É um livro que fala sobre drogas, né? Fala de morte, apesar de ser um livro bem triste. Foi um livro que eu lembro bastante da história. Eu lembro também do começo do livro, assim. Então, vamos tentar o Inimigo lá da Esquina. Ainda não tem desenho do Passageiro Futuro, pelo menos não achei. Não tem os desenhos do livro. Tem aqueles desenhos, eu tentei achar agora, mas não tem. Acho que não tem. Mas poderia ter pelo menos algo, pelo menos nesse vídeo aqui que eu tô vendo aqui. Não tem os desenhos, com as roupas futuristas. Eu tentei procurar no Google, não achei. Não tem. Ó, um inimigo em cada esquina. Vamos ver aqui. Infelizmente não tem. Então. O inimigo lá da esquina fala daqueles moleque que moram na rua e depois passa uma parte da história que o próprio pai dele, que era policial, queria matar ele no hospital porque não queria deixar nenhum rastro de provas sobre que eles estavam querendo fazer injustiça com os moleques de rua, que eles estavam querendo se livrar dos moleques de rua, né? E que é esse livro aqui, ó. Livro da esquina, que é esse aqui, ó. É um dos livros que eu lembro bastante também desse livro que eu li. Eu lembro bastante. É um livro que eu lembro bastante. E outro livro que eu acho que eu lembro bastante é aquele livro que fala sobre drogas, que não é da série Vagalume. Que chama O Estudante. É o livro Estudante. Que no começo da história ele sai com o irmão dele, é uma pessoa normal, sai com o irmão dele. Ia fazer, ir no banco como uma pessoa normal assim. E já é esperto, inteligente, de repente ele começa a usar drogas depois que ele é convidado a experimentar, e depois começa toda aquela dramaturgia do livro, aquele drama.
no qual acaba se envolvendo também na história a família dele, né? A família, né? Então, esse estudante, vamos por aqui, o estudante. Vamos por aqui, o estudante. O estudante. Estudante. Aqui. Que é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar. É que é da escritora Adelaide Carraro. Que eu não lembro o nome do negócio, mas não é essa capa, acho que é essa aqui. É essa aqui. Mas a única capa que eu li eu acho que não é essa capa, mas eu não lembro qual é a capa, mas eu acho que é um pouco diferente. Essa aqui, mas eu lembro mais da história, na verdade. Eu lembro mais da história que da capa do livro, na verdade. Ou talvez do título até, não lembro muito do título do livro, eu lembro mais da história que se passava dentro do livro. Né, que ofereceram drogas para ele dentro da escola, né, essas coisas assim, né, começa a ser viciado, começa a brigar com pessoas da família. E realmente, eu acho que é da escritora Adelaide Carraro. O estudante. É isso, eu acho que outro livro que eu lembro bastante. Bom, nos anos 90 eu li alguns livros, mas depois que eu comecei a ler em 99, final dos anos 90, eu já tinha lido alguns livros antes, até em 95, 96, mas com 10 anos, 11 anos, eu lembro que tinha lido meus primeiros livros, né, e ainda lia muitos gibis, eu li muitos gibis mesmo, eu li muitos gibis, mas quando fui para Chapolins comecei a ler alguns livros, Leão e Família, em 99. Aí depois comecei, foi o primeiro livro que comecei a chorar, me emocionar demais, o Leão e Família, o final, ou quase no final da história, principalmente o final também, achei meio triste, mas eu gostei mais quando tava no final, mas não tava bem no final da história. Ela tava chegando, né, ainda, quase ainda no final. Eu talvez estava no final, mas não tinha terminado a história. Porque o final, quando terminou, eu não lembro que eu não gostei muito. Eu gostei mais da hora que eles tentam resolver o problema, de achar o leão, de achar onde que ele tava, o garoto que foi atrás do leão. E eu comecei a chorar, foi o primeiro livro que eu chorei, eu acho que foi Minha Família, foi em 99. Mas antes eu já gostava de outro livro, mas era de um jeito mais divertido. De um jeito que eu acho que foi por efeito dos gibis, influência dos filmes, da Disney. Eu gostava de ler os livros. Em 95, 96, eu gostava de ler livros, principalmente por efeito dos gibis e dos filmes da Disney. E de história em quadrinhos, gibis. Influência também, talvez até de